Aqui quem fala é o Cícero Pereira, do canal EBD. Sou professor da Escola Dominical e pastor da Igreja Aliança Renovada, aqui em Cidade Júlia, São Paulo. Bom, pessoal, hoje irei ministrar mais uma pré-aula das lições da CPAD. Se você ainda não conhece o meu trabalho e é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, seja bem-vindo. Então, imagine que você esteja à procura de conteúdo sobre a escola dominical ou de alguma informação sobre estudo bíblico, correto? Então você está no lugar certo. Quero te dizer que as minhas aulas são ministradas em PowerPoint, onde me é permitido conciliar textos com imagens, deixando assim as aulas mais dinâmicas, certo? Eu uso como base as revistinhas aí da CPAD, onde você, professor da escola dominical, pode usar esse recurso em sua igreja também, beleza? Para isso, o que é que você deve fazer? Baixar o slide em PowerPoint e com um data show ou uma TV de LED, você pode dar uma aula aí interativa, dinâmica e muito edificante para seus alunos. Quero também recomendar que você, professor, deixe aí seu e-mail para eu lhe enviar os slides assim que eu elaborar as aulas referentes a cada lição, pois o vídeo do comentário eu posto só na sexta-feira às 11 horas da manhã, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho de notificações, assim quando eu postar os próximos vídeos, você ser avisado de primeira mão, beleza? Se estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, deixe aí seu comentário, seu curtir, compartilhe com seus amigos, marque aquele amigo que gostaria de assistir esse conteúdo. Se você estiver aqui no YouTube, deixe seu comentário embaixo, certo? Deixe aí a sua opinião, pois ela é muito importante para nós, tá certo? Bom, então nós vamos para a aula, beleza? Hoje nós vamos estudar aí a lição de número 14, a última lição desse trimestre, do quarto trimestre de 2017. Chegamos ao final para a glória de Deus. Hoje nós vamos falar sobre vivendo com a mente de Cristo, tá certo? Texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, vivendo com a mente de Cristo. Como assim? Bom, vamos pensar um pouco. As primeiras características da mente de Cristo, ela está evidenciada em duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Primeiro em Filipenses, ali no capítulo 2, versículo 5, e também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo escreve ali, ele fala sobre o esvaziamento da condição divina, assumindo toda dimensão e característica humana. Então Jesus, ele assumiu todas as características humanas. Isso num gesto de quê? De extrema humildade, de extrema submissão, extrema obediência e sacrifício. Com qual objetivo Jesus fez isso? De concretizar a salvação humana. Já em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo ele tem uma vista às atitudes, as palavras e as ações tomadas por aqueles que vivem a lei do amor, porque não age nem reage de maneira natural às circunstâncias da vida, certo? Mas em tudo realiza o quê? Movimentos que impressionam pela singularidade da manifestação de Deus através de gestos. Olha só que coisa maravilhosa. Pois não leva em conta o quê? O egoísmo, o individualismo, que é tão comum na sociedade, mas sim o altruísmo e a benevolência, tá certo? Então vamos prosseguir. Na verdade prática diz assim: diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Então, de forma alguma, nós podemos viver dentro de um mundo tão
terrível, tão pecaminoso, tão podre na questão do pecado, da violência, da criminalidade, que de forma alguma nós podemos viver se não for com a mente de Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 16. Como sempre, não irei ler para nós não perdermos muito tempo nesse vídeo, tá certo? O que nós iremos estudar hoje? O que vamos estudar? No tópico 1, nós vamos falar sobre peregrinos nessa terra. E no tópico 2, vivendo em esperança. Beleza? É o que nós iremos estudar, o que nós iremos tratar dentro desta lição. Na introdução diz assim: a doutrina da glorificação dos salvos, estudada na lição anterior, traz esperança à nossa vida. Por quê? Porque ela nos lembra que somos, primeiro, peregrinos deste mundo e também forasteiro, tá certo? Então, a lição anterior nos faz lembrar que nós somos, que há esperança, que Jesus, que a glorificação prometida, ela nos traz uma esperança para a nossa vida, uma esperança de estarmos com Cristo, né, para todo sempre. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que perseverar, nós temos que passarmos por essa terra. Nós estamos nessa terra de passagem, somos peregrinos e forasteiros. E por isso devemos sempre o quê? Ter a consciência da fugacidade da vida, ou seja, da rapidez da vida. Nós devemos sempre ter a consciência que a vida passa rápido, tá certo? Então, a melhor maneira de viver com essa consciência é ter a mente de Cristo, não é verdade? Então, essas duas verdades bíblicas nos farão compreender melhor o mundo em que vivemos. Tiago 4,14 fala disso aí, certo? Então, como discípulo de Cristo, nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos apenas peregrinos, somos forasteiros. Consciente de nossa provisoriedade terrena, precisamos ter a mente de Cristo. Então a nossa vida aqui terrena é rápida, é passageira, tá certo? Nós estamos aí chegando ao final dessa série, né, de estudo a respeito da salvação. Nós viemos estudando aí no decorrer dessas 13 lições anteriores, e com certeza a sua fé, a fé de seus alunos, elas foram fortalecidas mediante o estudo de cada lição anterior. Tenho certeza disso, tá certo? Que você, professor, e seus alunos, eles aprenderam no decorrer desta lição. E nós aprendemos a respeito da maior e melhor dádiva divina que alguém pode receber. Qual é a maior dádiva que nós recebemos? A dádiva divina é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós não somos merecedores de tão grande dom, de tão grande dádiva, certo? Mas coube aí a Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos salvar, tá certo? E fez de nós o quê? Novas criaturas. Isto é simplesmente maravilhoso. Então, que nós venhamos louvar a Deus pela nossa salvação e também partilhar deste presente com aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu Salvador. Tópico 1. Peregrinos nessa terra. Vamos lá. Subtópico 1. Peregrinos na terra. O peregrino está de passagem por uma terra que não lhe pertence. Ele caminha em direção a um país cujo coração almeja. Para isso, o peregrino se torna nômade. Não se apega ao local de estadia, porque sabe que ele é provisório. Então, o peregrino ele está de passagem por uma terra, né, onde não pertence a ele. Dentro do coração dele almeja uma outra terra, um outro país, um outro lugar onde ele está indo. Então nós estamos aqui almejando o quê? A nossa salvação em Cristo, a nossa nova estadia, né, que é no céu, a Nova Jerusalém. Então nós somos apenas peregrinos,
nós nos tornamos nômade, onde não tem, o nômade era o pessoal de uma tribo que não tinha um lugar fixo, não era de um determinado país, ou seja, não tinha estadia fixa, moradia, andava vagueando, né, por diversas terras. Então, onde eles ficavam ali, eles não almejavam muito daquela terra, porque eles estavam de passagem. Ele estava ali de passagem, não poderia ficar por muito tempo. É interessante que um certo jovem, ele foi na casa de um sábio, né? Chegou lá, a casa do sábio muito simples, não tinha móveis, não tinha nada, só tinha um banquinho para sentar, tal, não tinha cadeira, era muito simples a casa daquele sábio. Aí o jovem falou assim: mas se ele fosse tão sábio assim, pelo menos ele tinha alguma coisa, né? Aí chegou e falou assim para o sábio, né? O jovem perguntou para o sábio: mestre, bom sábio, cadê os seus móveis? Cadê suas coisas? Aí o sábio olhou para aquele jovem e disse assim: bom garoto, eu que lhe pergunto, cadê as suas coisas? O jovem olhou para o sábio e deu uma risada e disse: mas mestre, como que eu vou estar com coisas aqui se eu só vim na sua casa de passagem? Ele falou: pois é, meu querido, eu também só estou aqui de passagem, para que eu quero tantas coisas? Não é verdade? Isso é uma ilustração simples, mas é assim que nós estamos nessa terra de passagem. Nada trouxemos e nada podemos levar. Por onde caminha não experimenta conforto, pois carrega o mínimo de bagagem possível a fim de tornar o trajeto mais leve. Isso é o forasteiro, o peregrino, né? Está de passagem, então quanto menos bagagem ele levar, melhor. O patriarca Abraão é um modelo bíblico dessa imagem peregrina. O nosso pai da fé saiu da sua terra, deixou sua parentela e foi ao encontro da terra prometida e fez da peregrinação um estilo de vida. Então, Abraão foi um modelo bíblico de peregrino nessa terra. Saiu da terra dos pais dele, da terra onde ele estruturou sua família, né? Tinha pai, mãe, sobrinhos e tal, e foi para uma terra, né, onde ele não tinha nada. Então ele foi forasteiro. Diversos lugares que ele passou, ele era apenas um forasteiro. Da mesma forma, Abraão, nós, os cristãos, somos peregrinos neste mundo. Por isso, não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, nem permitir que ocupe o lugar que pertence ao Senhor em nosso coração. 1 Timóteo 2, 4. Então, nós não podemos permitir que as coisas desse mundo ocupem o lugar de Deus, o lugar de Cristo, o lugar das coisas que são lá de cima, ocupem o nosso coração, porque nós não somos dessa terra, nós estamos de passagem nela, tá certo? Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ser peregrino não significa irresponsabilidade, isso aqui é interessante, não significa irresponsabilidade com o trabalho, tá certo? Com os estudos, tá certo? Com a família e com mas ter uma motivação correta do coração para priorizar as coisas que são de cima. Então, ser peregrino não significa que eu não devo trabalhar, que eu não devo conquistar as coisas, que eu não devo dar o melhor para minha família, que eu não deva ter aquilo que eu possa conquistar, né? Que eu não possa estudar, que eu não devo me formar, sei lá, ter meus projetos, quem quer ser advogado, médico, engenheiro, quer dizer, enfim, qualquer profissão que você deseja ter, qualquer trabalho que você deseja, que você almeja, você não deve deixar isso de lado, fazer de qualquer jeito, ser irresponsável no seu trabalho, nos seus estudos, com a sua família. Não, mas é ter motivação correta, certo? Para priorizar as coisas que são de cima. Então, ter a mente de Cristo é isso. Ter a mente de Cristo é estar em obediência ao Pai, tá certo? Isso significa também o quê? Ter
ter responsabilidade com as coisas, tá certo? Porque nós somos cidadãos nessa terra, mesmo não sendo dela, mas enquanto nós estamos nela, somos cidadãos como posso dizer, do ambiente onde nós estamos. Nós temos que dar bom testemunho, tá certo? Temos que ter responsabilidade como cidadãos, não é verdade? Então, nós devemos cumprir as nossas responsabilidades que cabe a cada um, né? Então, nós temos que ter as responsabilidades naquilo que vem a nossas mãos, como Salomão diz, tudo aquilo quanto que vier a tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Então, não é porque nós somos peregrinos nessa terra que nós não somos cidadãos, que nós não temos responsabilidade, deveres, né? Que nós não devemos estudar para alcançar nossos objetivos, escolher a profissão que cada um queira, cuidar da nossa família, constituir família. Não, pelo contrário, nós devemos buscar essas coisas também, mas não priorizá-las. Essas coisas têm que nos motivar, né, para que nós possamos priorizar as coisas que são lá de cima, não é verdade? Subtópico 2. Cidadãos celestiais. A Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são deste mundo. João 17,16 assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus disse que os cristãos, que nós não somos deste mundo, assim como Cristo não é, mas ele viveu nesse mundo e ele cumpriu com as responsabilidades onde ele vivia, no contexto que ele vivia, respeitava as leis do seu país na época, certo? E anseia por sua pátria celestial. Então a Bíblia se refere ao fato de que os crentes não são desse mundo, mas nós ansiamos por sua pátria, ou por nossa pátria celestial. Filipenses 3,20: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, não podemos nos conformar com este mundo, pois o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus revelado nos Evangelhos. Olha só, uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores, da libertação dos oprimidos pelo diabo, tá certo? Então, ser cidadãos celestiais é ter uma vida marcada pela prática da justiça aqui nessa terra, de ajudar quem está precisando, de acolher quem precisa, de libertar aqueles que estão sendo oprimidos pela mão do diabo, não é verdade? E especialmente da prática de amar o próximo. Isso é uma virtude eterna. Então, ser cidadãos celestiais implica na responsabilidade de amar o próximo, no dever de amar o próximo, tá certo? Então, nesse sentido, nós podemos viver um pouco do reino de Deus nessa terra. Mateus 6,33. Embora haja uma tensão entre o tempo presente que nós estamos e a esperança da glória futura a ser manifestada brevemente. Então há essa tensão, porque o tempo presente nos oprime, mas nós não devemos deixar de praticar o amor ao próximo, de praticar as boas obras que Cristo nos ensinou. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, que na verdade é o amor. Algumas traduções foi traduzido por caridade. Estas três, mas a maior desta é a caridade, ou o amor, que é a mesma coisa. Então, ser cidadãos celestiais é isso, é amar o próximo. Isso é uma virtude eterna. Tópico 2. Vivendo em esperança com a mente de Cristo. Subtópico 1. Passando pelas provações com a mente de Cristo. Enquanto vivemos nesse mundo, seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis. Por isso, devemos aprender a viver com a sabedoria do alto. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ser afetados pelas fraquezas, pelas circunstâncias, pelos momentos difíceis, pelas dores, pelas percas, pelas enfermidades, até mesmo pelo desrespeito, pelas injustiças. Nós vamos passar por essas provações.
Vamos e temos que enfrentá-la. Ela nos vai fazer com que nós nos fortalecemos cada dia mais. Então, passar pelas aprovações, nós devemos passar sim, mas com a mente em Cristo, ou com a mente de Cristo. Então, nós devemos enfrentar a circunstância pensando nas coisas que são lá do alto, com a atitude de cidadãos dos céus, de nova criatura. Jesus disse que no mundo nós teremos o quê? Aflições, mas ele diz: esforça-te. A nossa parte é esforçar e ter bom ânimo. Por quê? Porque ele, Cristo, venceu o mundo, tá certo? Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem particularidade e sem hipocrisia. Tiago 3,17. Filipenses, ali tá, eu coloquei errado ali, erro de digitação. É Filipenses 4,8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Então, isso é passar pelas provações com a mente de Cristo. Enfrentar tudo. Há promessas aqui, né, de vida eterna. Há promessas sim. Mas como diz em Tiago, que a sabedoria do alto vem, que a sabedoria ela vem do alto. E primeiramente pura, ela é pura. Depois pacífica, moderada, tratada. Tá certo? Vamos avançar. Hebreus 12. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Filipenses 4,8. Quanto ao mais, irmãos meus, o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. É o que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, tá certo? Tenhamos o mesmo sentimento de humildade de Cristo, esvaziando-se da prepotência, do orgulho, do apego aos títulos e posições para cumprir o celestial propósito de servir. Então, nesse aspecto, o apóstolo Paulo ele exorta a igreja de Filipos a ter o mesmo sentimento. E é o que nós devemos ter. Qual foi o exemplo que Cristo deu? Cristo ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou, ele deu o exemplo de servir, tá certo? Ele lavou os pés dos discípulos. Ele deixou para nós um exemplo a ser seguido. A prepotência, o orgulho, isso nós temos que lançar por terra. O apego aos títulos, às posições, isso nós temos que jogar por terra. Para quê? Para cumprir, né, a missão que Cristo nos deixou. O propósito de servir tem que estar em primeiro lugar, tá certo? Olha só Filipenses 4, 5, 8. Se a vossa equidade notória a todos os homens, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é bom, honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, pensai. Ora, se temos a mente de Cristo, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais, tá certo? Por isso, escolhemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, na esperança de que Deus cuidará de nossas vidas. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós sabemos discernir o que é espiritual e o que é material. É claro que nós não vamos só buscar as coisas espirituais e esquecer das coisas materiais, até porque as coisas materiais nós também precisamos dela. Quem não precisa de um emprego, quem não precisa de uma casa, quem não precisa de um trabalho, né, de dinheiro, quem não precisa dessas coisas? Nós precisamos, mas nós temos que dar prioridade, nós temos que valorizar mais as coisas espirituais, as coisas que são do alto, tá certo? É o que nós devemos priorizar. O reino de Deus, a justiça,
Por quê? Porque nós temos uma esperança de que Deus cuidará das nossas vidas. Jesus disse que nós devemos buscar as coisas que são lá de cima. E as demais coisas, roupa, comida, isso aí, a lista lá que ele estava falando, essas coisas o Pai sabe que vós necessitais. Mateus aí, 31 ao 33. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante que alguns pregadores que não lê a Bíblia da forma correta, ele fala que nós devemos buscar a justiça de Deus, porque Deus vai dar todas as coisas, que todas as coisas serão acrescentadas. Eles dizem assim, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é todas as coisas não, tá? É todas estas coisas. Quais são estas coisas? O que está escrito aqui, ó. O vosso Pai Celestial sabe. Olha aqui, ó. Cadê? Comida, bebida, vestido, entendeu? Deus sabe nós precisamos dessas coisas. Não é todas as coisas não, tá? Então aprenda primeiro a ler a Bíblia com mais atenção. Nós devemos ter cuidado quando estamos lendo a palavra de Deus. Subtópico 2. Um olhar para além das circunstâncias. Nesse tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança, quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso Mestre. Podemos voltar os nossos olhos para além das circunstâncias difíceis. Olha só, Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem, tá certo? Então isso não significa escapismo, né? Ou seja, fantasia, ou mesmo alegria, motivação e encorajamento para enfrentarmos as batalhas com convicção que Deus nos fortalecerá, que Deus estará conosco. Então isso significa que nós devemos ter motivação para enfrentarmos as batalhas, as lutas. Então, quando temos esperança em Cristo e por intermédio dele, aprendemos a viver melhor. Buscamos uma vida mais simples, parecida com a de Jesus, não é verdade? E nos lançamos aos seus pés. Ou seja, na certeza de que ele tem cuidado de nós. Aí assim a vida fica mais leve, meu amado. A vida fica mais gostosa de se viver. Quando nós não olhamos para a dificuldade, quando nós não focamos na dificuldade, mas quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso Mestre, né? Quando a nossa mente está voltada para Cristo, quando os nossos pensamentos estão voltados para Ele. Então, um olhar para as circunstâncias, um olhar para além das circunstâncias, essa é a verdade. Não é a circunstância que faz com que nós venhamos desistir, não. Possa estar passando o que for, nós temos que olhar além das circunstâncias. Pastor, está difícil o negócio. Meu querido, veja algo além. Mas está doendo muito, está difícil. Tente ver o pós disso aí, depois disso aí. Eu não consigo sair dessa situação. Consegue sim. Olhe além da situação, porque existe lá, além do horizonte, um Deus que cuida de nós, um Deus que está nos céus, mas também habita dentro de nós e através do poder do Espírito Santo nos dá força para vencer todas as batalhas, tá certo? Meu amado, chegamos à conclusão, chegamos ao término desta aula, deste trimestre. Aqui na conclusão diz assim: somos peregrinos em terra estranha, portanto vivamos sabiamente com a mente de Cristo até o nosso Salvador voltar para nos buscar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu já quero de antemão agradecer a todos vocês aí inscritos no meu canal, desejar um feliz ano novo, que Deus abençoe grandemente, que 2018 nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Você, professor da escola dominical, que passamos um ano juntos aí estudando a palavra de Deus, tenho certeza que a recompensa virá do Senhor. O nosso esforço não é vão, temos uma recompensa. Às vezes é difícil, às vezes dá vontade de desistir, é verdade, eu também penso assim.
às vezes dá vontade de parar, mas temos que olhar além das circunstâncias, temos que olhar além do problema, porque a orientação do Senhor Jesus é: esforça-te e tem bom ânimo. Não importa que no mundo tem aflições, que tudo está caindo ao nosso redor, nós temos que olhar além das circunstâncias. Então, se você que me acompanhou até agora assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, claro, se de uma forma eu te ajudei dentro desta breve aula, desse breve tempo, se te ajudou, se inscreva no canal, dê um joinha, deixa aí seu comentário. E você que é professor da escola dominical, já está usando o meu trabalho e ainda não deixou seu e-mail, como eu disse no início, deixe seu e-mail, porque os slides, né, eles ficam prontos antes da videoaula. A videoaula eu vou soltar agora toda sexta-feira, 11 horas da manhã. Então, você que já usa aí, faz uso do meu trabalho, fique ligadinho aí, porque toda sexta-feira, 11 horas, o vídeo do comentário vai estar pronto. Só que o slide eu termino bem antes. Então, por ficar pronto antes, eu já envio na caixa de seu e-mail. Sendo assim, se você deixar aí seu e-mail, eu enviarei de antemão, tá certo? Então, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os irmãos que eu não conheço, mas nós estamos sempre falando aí, todas as igrejas que faz uso desses slides, que Deus abençoe a vida de vocês, feliz ano novo, que 2018 nós já começamos junto novamente, com toda a força e fé e esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus, e se Ele não voltar antes, nós estaremos juntos para a glória do Senhor.